E é bom estar entre a família, entre amigos, entre pessoas que a gente gosta. E eu quero compartilhar com vocês, eu faço essa brincadeira, né? Eu chego um pouquinho antes de pregar, eu chego para minha esposa e falo assim, o que eu prego? Na verdade eu já sei o que eu vou pregar, mas eu faço isso só para ela ficar preocupada, né? E eu chego hoje de manhã e falei para ela, o que eu prego? Na verdade a gente nunca prega sobre algo que a gente estuda no dia anterior. Eu gosto de pregar aquilo que eu estou pensando há meses. E eu digo para ela que às vezes eu estou trabalhando e lendo a Bíblia há meses. E você tem um compromisso para pregar num sábado ou num evento, alguma coisa assim, lá na frente. E você não sabe o que vai pregar. E você está estudando a Bíblia, Espírito de Profecia, indo para lá, para cá, sobe, desce, folheia, Velho Testamento, Novo Testamento, e não vem. Aí aos 45 do segundo tempo, Deus vai te dar aquela mensagem que é aquela mensagem. A mensagem que eu vou pregar para vocês não é uma mensagem que eu abri a Bíblia ontem e comecei a pensar. É uma mensagem que eu estou pensando há pelo menos uns 3 meses. E fui confrontado com uma lição da escola sabatina que também fala do tema. E eu quero ver se com o conteúdo aqui eu faço você pensar. Eu quero que você reflita, eu não vou dar respostas, eu vou fazer perguntas. Perguntas que eu não tenho respostas. E acho que tem respostas que não, perguntas que não têm respostas na Bíblia. Eu acho que a gente só vai ter essas respostas no céu. Tem algumas perguntas na Bíblia que elas ecoam por toda a história. Aonde estás? Quando Deus pergunta para Adão e Eva, onde estás? Ele não está falando para Adão e Eva. A gente já sabe disso, né? Ele está falando para mim, para você, ele vai falar para o teu filho, ele vai falar para o teu amigo, para o teu chefe, para o teu neto. Onde estás? E tem uma pergunta que a gente está estudando um trimestre inteiro. Eu sou professor de escola sabatina na Igreja Central de Brasília e eu gosto muito da lição de escola sabatina. Eu sou vidrado na lição. Eu fico até com saudade quando eu fico fora da minha igreja central, porque eu tenho a minha classe e tudo mais. Dia 16 vai ter um almocinho com umas 70 pessoas. E vai ter lasanha de berinjela, porque crente gosta de lasanha de berinjela, né? E eu gosto de lasanha de berinjela. E assado. A pergunta está aqui no versículo 29, capítulo 10. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é teu próximo? Faz o seguinte, abre o teu celular agora e o teu WhatsApp. Veja no teu WhatsApp quem são as primeiras três pessoas que estão, 3 contatos que estão acima. Será que esses são teus próximos? Possivelmente um deles deve ser o seu cônjuge, pai e tal. Eu espero que seja, hein? Ou namorado, ou namorada. Tem o grupão da família, né? Grupão da família que nunca se aquieta esse grupo. Pode ser o grupo do trabalho. Será que o celular ele responde para a gente quem é o nosso próximo? Não sei. Mas a pergunta quem é teu próximo é uma pergunta muito profunda. Porque eu acho que o nosso próximo ele não é alguma coisa que a gente define agora e pronto, acabou. Eu acho que o nosso próximo é uma pergunta que a gente vai respondendo a vida inteira. E eu quero fazer um estudo transversal da Bíblia, com 3 histórias. E eu quero ver se nessas 3 histórias você consegue enxergar teu próximo de 3 perspectivas diferentes. Essas 3 histórias, elas estão unidas. Apesar de estarem distantes da Bíblia, talvez você nunca tenha lido elas juntas. Mas elas têm uma linha em comum. Elas têm desafios em comum. Elas mostram um próximo com características bem comuns. E ao mesmo tempo, bem peculiares. Na história aqui, quando a gente está olhando o próximo, Jesus responde a pergunta sobre quem é o próximo de um jeito. Ele conta uma parábola. E você conhece a parábola do bom samaritano. Mas a gente não vai estudar ela agora. A gente vai estudar ela para frente, porque ela tem um contexto atual. Ela tem uma dimensão local, para aquilo que nós estamos vivendo agora. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Neemias. Vai lá para o Velho Testamento,
livro de Neemias. E vamos ver se a gente consegue enxergar, responder essa pergunta do próximo no livro de Neemias. Tem um contexto muito interessante, eu sou apaixonado por Neemias. Eu estive fazendo capacitações essa semana de recursos humanos e falei muito sobre Neemias. É um grandioso líder do Velho Testamento. Você pode tirar milhares e milhares de lições sobre Neemias. O livro de Neemias, no capítulo 1, é muito interessante, porque Neemias, ele termina o texto dizendo quem ele é, e começa o texto dizendo quem ele é. Ele começa o texto dizendo assim: eu sou filho de Acalias. E o versículo 2 diz o nome de um dos irmãos dele, Anani. E ele termina o capítulo dizendo a profissão dele. A profissão não, a função que ele ocupava. Ele era o quê? Copeiro do rei. Essa história é interessante porque se imagina que Neemias, ele possivelmente nasceu no período do cativeiro da Babilônia. E ele adquiriu uma função no reinado de Artaxerxes. Essa história acontece possivelmente no período de 457, 427 a.C. E ele adquiriu uma função muito relevante, a função de copeiro. Qual era a função do copeiro? Quais são as atribuições do copeiro? O copeiro, ele tinha que experimentar a bebida do rei antes do rei e proteger o rei, correr riscos em prol do rei. E por estar muito próximo ao serviço do rei, ele ouvia todas as informações mais sigilosas, importantes e relevantes. Ele tinha uma função de destaque no reino. Ele ocupava uma posição de conforto. Quem sabe ele batalhou muito. Ele subiu a escala hierárquica do reino, começando limpando, depois, quem sabe, ajustando, construindo, arrumando, e foi um processo de confiança. Assim como você, na empresa em que você ocupa, você foi ocupando um processo de confiança. Isso levou tempo. Alguns acreditam que por volta de 40 anos, 30, 40 anos, em que ele foi galgando a escala hierárquica do reino, até ele chegar ao momento que o rei estava ali, o rei estava decidindo estratégias do reino, mas ali estava Neemias, ouvindo tudo. É porque ele era confiável, ele era um homem de segurança, era um homem estratégico, ele podia estar naquele ambiente. Então vamos dizer que Neemias adquiriu a melhor posição que ele podia. Ele prestou concurso público, ele subiu as carreiras necessárias que ele podia correr, comprou o seu imóvel, comprou sua casa e vivia no conforto já. Estava tudo bem na vida dele. Mas de repente uma notícia aparece para ele. Ele pergunta para o irmão dele: como que está a galera? Como que está a turma da infância? Como que está o nosso pessoal lá? Está tudo bem? Eu ouvi falar que começaram a reconstruir lá a cidade. E o irmão dele dá notícia para ele. Versículo 3, disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande o quê? Miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas queimadas. Olha, sabe como está o pessoal da infância lá? Sabe o pessoal lá, nossa família? Está tudo desgraçado lá. Estão vivendo uma miséria terrível. Os muros de Jerusalém foram destruídos e os portões queimados. E a gente sabe muito bem o que representa uma cidade sem muro e sem portão. É uma cidade o quê? Vulnerável. Ela não oferece segurança. Ela não oferece proteção e cuidado. Ninguém quer morar numa cidade assim. Ninguém quer morar numa localidade assim. É vergonhoso. É vergonhoso. Agora, o que mais me chama a atenção é que essa notícia chega para Neemias e ele podia falar assim: bem, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer. Os reis passados fizeram os seus erros. As pessoas fizeram suas decisões. O que eu sou apenas? Eu sou o copeiro do rei. Desculpa. Eu não estou mais perto da minha família mais. Minha família está lá. Ficou em Rio Verde. Ficou em outra localidade. Eu me mudei. Eu não tenho mais essa proximidade. Eu não tenho o que fazer por eles. Eles ficaram lá. O que eu posso fazer? Porque eles não decidiram, preferiram ficar em Uruaçu do que vir para cá. Eu até chamei alguns, ofereci espaço em casa, mas minha família é cabeça dura, eles ficaram lá, quiseram ficar lá. Eu não posso fazer mais nada. E a pergunta de novo vem: quem é teu próximo? E a história é interessante porque essa notícia mostra
quando a pergunta, quem é o teu próximo, foi feita para Neemias, o que aconteceu no coração dele? Versículo 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e fiz o quê? Fiz o quê? Chorei. Chorei e lamentei por alguns dias. Na verdade, sabe quantos dias ele lamentou? Esse episódio acontece no mês de Quisleu. Mais ou menos nesta época agora, início de dezembro, final de ano. O versículo 2, quando acontece o episódio de Neemias se encontrar com o rei Artaxerxes, e se encontrou várias vezes, mas de um momento que aflorou aquela tristeza ela sobrepujou a sua aparência, ao ponto dele não conseguir controlar mais a fisionomia. Apesar de ser um homem equilibrado, que sabia esconder suas emoções, e no ambiente de trabalho ele se posicionar profissionalmente, aquela tristeza extrapolou a fisionomia e a figura do profissional, ao ponto dele demonstrar uma depressão. Isso aconteceu no mês de Nisan. Nisan é mais ou menos em abril. Então, de dezembro até abril, Neemias sofreu muito com essa notícia. Ele chorou muito com esse problema. Ele pensou em diversas formas e maneiras de resolver esse problema. E quando chega no mês de Nisan, que é abril, e ele foi servir o rei, no versículo 2 o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Eu imagino Artaxerxes chegando para Neemias, está tudo bem? Você fez exame periódico, você fez check-up, está tudo bem com você? Está meio amarelo. Sabe quando a mãe da gente, a avó da gente, olha para a gente, você está meio magra, né? Está meio amarelo. Mostra aqui, mexe o olho assim da gente para ver como estão as coisas, né? É assim quando eu vou visitar a minha família. Minha mãe olha, você está bem, filho? Deixa eu ver aqui. Começa a apertar a gente para saber se a gente está bem. Eu imagino o rei olhando, você está bem mesmo? Está tudo bem mesmo? A sua tristeza está além. E aqui diz o seguinte, tem de ser tristeza do coração. O rei já identificou o que é tristeza do coração. É algo tão profundo, tão enraizado, que eu imagino que seja uma depressão. De tão profundo que está extrapolando, está indo além do rosto. Sabe quando você fica realmente cansado, triste? Nós estamos chegando no mês de dezembro, né? Que ano, imagina o teu ano, faz uma retrospectiva agora, né? Quanta coisa aconteceu nesse ano. E sabe aquelas tristezas que nos acompanham, a perda de alguém, uma frustração de um projeto que você tinha e ele não aconteceu? Sabe, ao ponto de aquilo ficar martelando sua cabeça, machucando seu coração? Isso que aconteceu com Neemias quando ele simplesmente fez uma pergunta, como que está o pessoal lá? E disseram para ele, está uma miséria. Essa primeira parte da história mostra para a gente assim, como que está a tua família? Você se importa por eles? Vamos imaginar que a resposta para a pergunta quem é o teu próximo, seja a sua avó, seu avô, se estiver vivo. Quanto tempo você não fala com ela? Quanto tempo você não fala com seu avô? E os seus tios? Quanto tempo você não faz uma visita para eles? Quanto tempo você não fala eu te amo para eles? Quanto tempo você não se importa com as necessidades dos seus tios, primos, sobrinhos, avós? Ah, mas Avelino, você não conhece a minha história. Não conheço mesmo. Mas são teu próximo. Aqui Neemias está vivendo a dificuldade de lidar com os de sangue. Ele estava bem. Mas que adianta estar bem se os teus estão maus? Há quanto tempo você não fala desinteressadamente com o teu irmão distante, tua irmã? E a gente às vezes se preocupa só na época do aniversário, né? Será que nesse exato momento, um irmão teu, um tio, uma tia, um primo, uma pria, não está num leito de dor, abriu a geladeira e não tem o que comer, está passando por desemprego, está passando por aflição, dor no coração, tristeza profunda, seus muros e seus portões estão derrubados, mas o seu está levantado, né? Você é o copeiro do rei,
você é a copeira do rei. Pode ser que a vida esteja tranquila para você. Pode ser que esteja tudo jóia. Mas que adianta se os teus não estão bem? Neemias mostra para a gente que estar bem é quando os nossos estão bem. Não adianta ter na geladeira um pudim prontinho para comer agora no almoço, se os teus de sangue agora, nesse exato momento, não tem nenhum prato de arroz para comer. Quem é o teu próximo? A história de Neemias mostra quem são os nossos próximos, os nossos parentes, mesmo aqueles distantes. E Neemias correu risco, mas vamos deixar o risco um pouquinho para frente, vamos para a próxima história. A próxima história está no capítulo de Lucas. Abra sua Bíblia, volta lá para Lucas, vamos para o capítulo 5 de Lucas. E aqui tem uma outra história. Quem é o teu próximo? Neemias nos mostra um próximo quê? Um próximo parente. Os de sangue. Aqueles que conviveram com a gente. E que quando a gente descobre que um deles está com um câncer, ou está desempregado, ou está passando necessidade, a gente sabe que a gente tem uma resposta. Ele é meu próximo. Eu não posso jogar fora esse conceito. É sangue meu. A gente brincava pequeno, a gente ia na casa do tio pequeno. Neemias mostra que quem é o próximo da gente são os nossos de sangue. Agora tem essa história no capítulo 5, no versículo 17. Diz o seguinte, versículo 18. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Versículo 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado e desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Você conhece essa história? Essa história é famosíssima. Diz o Espírito de Profecia que esse homem se tornou paralítico por próprias decisões erradas. E os amigos olhavam para ele e viram, Jesus está chegando. E quando eles foram ao encontro de Jesus, eles perceberam o amigo paralítico, aquele amigão de infância, de escola, de colégio, de faculdade. Sabe aquela amiga que você conversava horas e horas, e ela sabia tudo de você só de olhar para você, e você sabia tudo dela só de olhar. Sabe aquele amigo de verdade, que te acompanha por anos e anos? Pois bem, esse amigo, que algumas vezes as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, vocês parecem até irmãos juntos andando, vocês parecem irmãs, de tão amigas que vocês são. Sabe esse amigo? Esse amigo para eles estava ali, paralítico, pelas decisões equivocadas dele. Você está bem, você está indo ver Jesus, você colocou sua roupa de sábado, você pegou a sua Bíblia, você pegou o seu inário, você pegou o carro, você veio para o sábado adorar ao Senhor, mas o seu amigo está lá, paralítico. Quem é o teu próximo? A pergunta vem de novo. E na história do paralítico, os amigos olham para ele e falam, não, você não vai ficar aí não. Não faz sentido a gente ir para lá e você ficar aqui. O que os amigos fazem? Vamos lá, se junta. Corda para você, leito para você, varal para você. Vamos juntar aqui, vamos montar uma cama e vamos levar você. Você vai com a gente. E levam ele. A Bíblia não diz quantos quilômetros andaram, quantos metros eles andaram, mas diz que eles andaram com ele. E eu acho mais interessante da história que aqui não diz o nome dos amigos. Porque a gente não precisa ter nome para dizer quem é amigo. Amigo está junto, não precisa de nome. Você olha, ele está do lado. Às vezes incomodando, às vezes ajudando, às vezes chorando e às vezes sorrindo. Às vezes até tirando sarro da gente. Mas é amigo, é amiga. A distância pode separar a gente. Os anos podem separar a gente. Mas quando a gente chega perto do amigo mesmo, a gente olha e a gente sabe, é amigo. Ele conhece as nossas histórias, ela conhece as nossas histórias e a gente conhece as histórias dela. E quando eles chegam e veem que não há possibilidade de entrar aqui na igreja, puxa, não tem como. Não tinha rampa naquela época, não tinha elevador, acessibilidade zero. O que eles fizeram? Criativamente eles encontraram um jeito, mas sempre há um obstáculo. Para você encontrar o seu próximo, sempre há um obstáculo. Qual era o obstáculo para Neemias? O obstáculo primeiro, ele tinha que falar com o rei. E ao falar com o rei, ele corria um risco. Ele tinha uma cartinha pronta no bolso. A cartinha era o seguinte,
Eu, Neemias Martins da Conceição, quero hoje, nesta data, oficializar meu pedido de desligamento deste reino. E quero sair desta função com os meus direitos e uma carta de aprovação para reconstruir o templo. Neemias fez a carta de demissão dele e ficou no bolso aqui, esperando o momento. Quem sabe aquela semblante de tristeza era porque Neemias estava com aquela carta e ele não sabia como entregar a carta de desligamento, pedido de demissão. E naquela época um pedido de demissão não é para pegar o seguro-desemprego. Naquela época era o seguro-desemprego era a cabeça. O rei poderia olhar e falar para ele: eu não vou te liberar não, eu não vou te liberar não, você vai ser preso. Como assim liberar? Não funciona assim. E o rei faz perguntas para ele: Neemias, você quer ir voltar para o teu reino? Quanto tempo você espera para você voltar? Você quer uma licença de quantos dias? A Bíblia diz que Neemias demorou 52 dias para reconstruir o templo, os muros, perdão. Mas na verdade Neemias ficou 12 anos como governador. Ou seja, Neemias nunca mais voltou. O rei perdeu o copeiro dele. Olha a decisão difícil de você entregar o seu pedido de demissão, seu desligamento. Ele estava abdicando de toda uma história. Ele estava abdicando de todo um conforto. Sempre há um bloqueio para você encontrar o seu próximo. História de Neemias. Qual é o próximo bloqueio? O bloqueio é o telhado. O telhado da igreja, o telhado da casa. Para encontrar meu próximo, para pegar meu amigo de infância e colocar ele dentro da igreja. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você correu risco para cuidar do teu próximo? Quando foi a última vez que você botou dinheiro para ajudar o teu próximo? E realmente você fez com convicção. Mas eu não estou falando daqueles 10 reais que você pega no trânsito, quando alguém coloca uma pipoquinha do lado no teu retrovisor ali, e você pega a primeira nota que tem na sua carteira e você entrega achando que fez o máximo da sua ajuda ao próximo. Quando foi a última vez que você realmente correu risco pelo teu próximo? Quando você perdeu tempo, quando você perdeu recurso, quando você perdeu moral. Quando foi a última vez que você realmente tirou o telhado da igreja para colocar alguém aqui dentro? Quando foi a última vez que você correu o risco de perder seu emprego para cuidar de alguém? Você perdeu uma prova, que você perdeu algo muito importante. Quando foi a última vez que você correu o risco por um parente ou um próximo ter um amigo? Eu faço essa pergunta para mim várias vezes. Porque a gente se acostumou a esperar com que o nosso próximo sente do nosso lado da igreja, o nosso próximo chegue perto da gente e peça algo. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Possivelmente quem está do seu lado hoje aqui na igreja tem muitas necessidades, mas o máximo que você vai dizer para ela é feliz sábado. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Quando foi a última vez que você correu riscos pelo teu próximo? Quando foi a última vez que você passou aperto para atender a necessidade de um próximo teu? Que você fez um empréstimo sabendo que ele não ia te pagar? Que você deu algo sabendo que ele não ia te devolver, ela não ia te devolver? Ou de que você ofereceu um conforto que essa pessoa nunca te ofereceu? Quando foi a última vez? Será que a gente está ousando de ousadia para descobrir e atender a necessidade do nosso próximo? Ou será que a gente continua em cima das nossas próprias necessidades? Quando é que você vai sair da sua zona de conforto para atender o próximo? Quando é que você vai sair da sua zona de cuidado para servir ao próximo? Existem necessidades sociais, humanas, emocionais. Não é só uma cesta básica, não. Você tem intencionalidade de cuidar das pessoas? Se você olhar aí no seu WhatsApp, você vai ver o grupo da família, você vai ver o grupo de amigos, e muitos deles faz tempo que você não tem uma conversa sincera para saber, escuta, como estão as coisas mesmo? Me conta, está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Você precisa de alguma ajuda? Eu posso te apoiar com algum projeto, algum sonho seu?
Eu estava lembrando dessa semana com alguns amigos, e quando a gente lembra algumas coisas, a gente acaba oferecendo a nossa idade assim de bandeja, né? Alguns vão lembrar da época em que havia um programa de televisão chamado Porta da Esperança. E era um programa do SBT, o Silvio Santos tinha, e chegava uma pessoa, ela mandava uma carta e ela pedia algo. E quando ela pedia algo, ela contava a história dela. E tinha uma porta bem grande, né? Vocês lembram desse programa? Não precisa balançar a cabeça da sua idade ainda, não, mas lembra sim. E algumas vezes a porta abria e assim tinha uma solução para aquele pedido. Às vezes era uma criança, às vezes era um jovem, às vezes era alguém com cadeira de rodas, um tratamento, um conjunto de móveis para casa, um carro. Tinham pedidos inusitados. E eu ficava torcendo em casa para ter o quê? Para ter o pedido, para ser aceita a resposta, para encontrar a solução. E a gente acha que na vida das pessoas existem portas, que são coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, nesta manhã. Você é a porta da esperança de alguma pessoa. Você é a porta da esperança para a tua família. Você é a porta da esperança para um amigo seu. A maior reconstrução que Neemias fez não foi levantar muros e portões de uma cidade, foi levantar muros e portões de proteção e cuidado para a sua família, para os seus amigos. Quem é teu próximo? Quem é o teu próximo? Na terceira parte de pergunta que eu vou fazer, e depois eu vou para a última história, é voltar para o livro de Neemias e a gente perceber que no capítulo 3, você vai ver diversos momentos de pessoas participando da história. Você vai ver ao seu lado, versículo 4, ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Aos seus lados repararam os tecoitas, versículo 5. Só que no versículo 5 do capítulo 3, vá lá na Bíblia, pega a Bíblia aí, capítulo 3, versículo 5 de Neemias. Ao seu lado, os nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do nobre seu senhor. Você vai olhar que na história de Neemias, teve gente que colocou a mão na massa e ajudou a reconstruir os muros e os portões. Mas teve gente que não levantou uma palha para ajudar a reconstruir os muros. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que na nossa trajetória de ajudar o próximo, tem gente que não vai reconhecer que tem um próximo a ajudar. E não é por causa que o ancião não fez isso, o pastor ou o líder não fez, que você não tenha que fazer. Tem gente que vai participar e tem gente que não vai participar. Tem gente graúda e gente pequena. E o que mais me chama a atenção nessa história de Neemias, não está no versículo 5 do capítulo 3. Para mim, o que chama mais atenção nessa história, está num versículo aqui para frente, ó, versículo 8. Leia comigo o versículo 8. Olha quem está participando. Diz o seguinte, versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto deles, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. E depois você vai ler nos versos que tinha também Malcaías, que era dono da metade de Jerusalém. E entra uma outra pessoa aqui que é dono da outra metade de Jerusalém. Esses são os graúdos que sempre estão ajudando. Sabe aqueles parentes ricos que sempre podem ajudar os mais pobres? Mas aqui dentro dessa história do rico para cá e do abastado para lá, aparece a história do perfumista. Quem é o perfumista? Quem sabe é o parente que menos deu certo. É aquele parente que não conseguiu abrir um negócio e sim foi sucedido. É aquele que vende o almoço para comer a janta. É aquele parente que sempre está passando por dificuldade, mas ao mesmo tempo é aquele parente mais solícito, mais dedicado, mais comprometido. É aquele tipo de pessoa que você vai na casa dela e ele não tem muito ou ela não tem muito, mas o que ela tem é muito gostoso. É o perfumista, é a perfumista. Será que você talvez não seja a pessoa mais abastada da família, que tem mais recursos, mas você é uma perfumista? A sua vida é um odor agradável, porque onde você vai, você sabe fazer-se bem ao próximo. As pessoas querem ficar perto de você, porque você ajuda. Pode ser que você não tenha todos os recursos para reconstruir os muros das pessoas, nem todas as capacidades humanas para poder oferecer ouvido,
orientações e sugestões. Mas que tal ter uma vida de perfumista, né? E ser um perfume agradável, ajudando ao próximo. Na história de Lucas capítulo 5, por mais que eles encontraram a dificuldade de descer no telhado, você vai perceber que os homens da lei da época, os que conheciam muito a palavra de Deus, diziam: como assim os escribas? Como ele pode perdoar os pecados? Que homem é esse? E de vez ficarem felizes porque estava sendo curado um paralítico, eles estavam questionando a capacidade daquele homem de curar pessoas. De que lado você está quando realmente alguém precisa de ajuda e vai se levantar alguém para ajudar, e você, mas não merecia, né? Olha as decisões dessa pessoa, olha, divorciada, traidor, fez errado a vida inteira e agora dá uma banca de santinha lá na frente. Quem é você na hora quando o próximo é auxiliado? Você vibra com as conquistas dos seus amigos? Você vibra quando eles estão crescendo e se desenvolvendo? Que tipo de próximo é você? E para a gente concluir a mensagem, eu queria me voltar para a história do capítulo 10. Quando aquele jovem pergunta, quando Jesus pergunta para ele, o jovem pergunta: quem é meu próximo? E Jesus prossegue dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Na primeira história de Neemias, o contexto é familiar. Concorda comigo? Ele está lutando pelos seus de sangue. Na segunda história, nós vemos do paralítico de Cafarnaum, nós vemos um contexto de amizade. As pessoas que foram teus amigos, tuas amigas, na escola, na faculdade, no trabalho, e que são teus próximos também, meus próximos. Mas o terceiro contexto, a terceira história, nos revela uma outra situação diferente. O contexto é espiritual. Existe um samaritano. Qual é o outro personagem? Um sacerdote, o outro, um levita, e um outro, alguém desconhecido, que está indo para adorar. Essa história me revela algo que para mim, na minha opinião, é muito singular das outras histórias. Porque o contexto dessa história, ela não acontece aqui na esquina. Ela não acontece no centro de Goiânia. Ela não acontece num hospital. Essa história, querido, essa história acontece, sabe aonde? Dentro da igreja. O contexto é religioso. Alguém cai na jornada. Alguém é machucado durante a jornada da fé. Ele é assaltado, tiram tudo dele, machucam ele e deixam ele semi-morto. Aonde? Dentro da igreja. Você veio hoje para a igreja se sentindo semi-morto? Uma semana que quase esgualepou você? É um ano que quase tiraram tudo de você? Você perdeu muita coisa já? Você se sente machucado, sofrida, judiada? Aí você vem para a igreja procurando conforto, e de repente passa o sacerdote perto de você, e o sacerdote olha você, vê que você está machucada, vê que você está sangrando, e o que o sacerdote faz? Nada. Essa história se passa na igreja. Já acabou a história da família, já acabou a história dos amigos, a história é na igreja agora. Quem é o teu próximo? Aí o sacerdote vai embora, ele está correndo, ele tem muita coisa para fazer, ele tem compromissos, e além disso, existem proteções. Como sacerdote, ele não pode tocar em uma pessoa morta, é uma tradição. Mas tem outro personagem na história. Quem aparece agora? Quem? Um levita. Ah não, o levita conhece a lei, ele sabe quem é o próximo, não tenha dúvidas. Tudo bem, o sacerdote está ocupado, ele tem que pregar aqui, ele tem que pregar lá, ele tem que dar estudo bíblico, ele tem que administrar a igreja. Tudo bem, o sacerdote sim, mas o ancião, a líder da asa, não, ela vai passar por mim, ela vai me reconhecer, ela vai me ajudar. E o levita passa, e o levita faz o quê? Quem sabe o levita está cantando: eu vou, nananana, opa!
Alguém caído? Não, eu vou. E vai para suas lutas, cantarola suas músicas, faz 10 dias de oração, entrega dízimo e oferta, mas quando vê alguém esgualepado na igreja, machucado, não é meu próximo. Essa história se passa na igreja, querido. E de repente passa um samaritano. Alguém recém-batizado, recém-convertido. Quem sabe ainda nem com todas as convicções doutrinárias que a gente tem como igreja. Quem sabe ainda nem saiu da classe de estudo bíblico direito. E ele olha, você caído na igreja, e olha para os seus olhos e fala, está tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu posso te servir? A pergunta das 3 histórias é, quem é o teu próximo? Na primeira história, é família, é sangue. Na segunda história, é amigo. E na terceira história, é um desconhecido que está dentro da igreja. Na primeira história, os empecilhos eram os empecilhos do reino propriamente dito. Eram as limitações da tradição e tudo mais. A segunda história, a limitação era o telhado. A terceira história, sabe qual que é a limitação? Eu mesmo. Eu sou o maior limitador de enxergar quem é meu próximo aqui na igreja. Porque eu estou tão preocupado com a minha jornada espiritual, que eu não tenho interesse na sua jornada espiritual. Se você caiu e se machucou, alguém vai passar e vai cuidar de você. Se você caiu e se machucou, quem sabe não tenha mais jeito para você. Sabe de quem que eu lembro nesse momento? Eu lembro dos diversos nomes de pessoas que durante a jornada pecaram, saíram, não estão mais nos livros da igreja. Ou se estão, ninguém sabe o seu paradeiro. Nesse exato momento tem um ex-adventista numa academia malhando. Nesse exato momento tem um adventista sentado no sofá assistindo televisão. E nesse exato momento, a pergunta que Jesus faz para você e para mim é, quem é o teu próximo? O teu próximo pode ser aquele parente distante, pode ser aquele amigo que foi amigo para todas as horas, menos para agora, né? E pode ser aquele ex-adventista, ex-irmão de igreja, ou até alguém que está aqui nesse exato momento na igreja, que está se sentindo golpeado pela vida. O mais interessante é como as histórias concluem. Neemias levanta um muro de 4.000 metros de distância, 12 metros de altura, 8 metros de comprimento, em 52 dias. Sozinho? Claro que não. Com amigos, com pessoas, inclusive com um perfumista. Na segunda história, o paralítico de Cafarnaum é curado. Sozinho? Não. Com os amigos, que arrancam o telhado da igreja. Não se preocupam se o ancião vai criticá-lo, se o pastor vai reclamar. Jesus está pregando e começa a cair farelo de telhado em cima dele. Eles não se preocupam, eles querem descer o amigo. E o amigo foi curado. Na terceira história, um samaritano, que a história chama ele de bom, passa e com vinho e com óleo cura aquela pessoa. Cura e cuida daquela pessoa. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Tem gente caída e machucada aqui na igreja. Tem gente que nesse exato momento poderia estar aqui, não está. Quem é o teu próximo? A gente vai ouvir uma mensagem musical, é isso? E eu quero fazer um convite, um apelo para você. Na história, pode subindo aqui. A história diz que aquele samaritano, vendo no versículo 34, aqueles ferimentos, ele usa óleo e vinho, coloca sobre o próprio animal, levou para a hospedaria, tratou dele e disse, gaste o que for, porque se necessário for, eu te indenizarei quando voltar. Você está com alguém do teu lado aí, não está? Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ela assim, hoje eu sou óleo e sou vinho para você. Hoje eu vou curar tuas feridas. Eu não sei se você precisa de algo, mas eu quero
Que se você sentir necessidade de falar alguma necessidade, eu quero que você seja o meu próximo. Fala, ó, eu quero que você seja meu próximo. Eu quero cuidar de você. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. E se você tem falhado com o teu próximo como família, se você tem falhado com o teu próximo como amigos, e se você tem falhado com os próximos aqui da igreja, os desconhecidos que passam por ela, eu quero desafiar você a se levantar no momento da música e orar para que Deus possa tocar o seu coração e fazer você perceber de fato quem é o teu próximo. É muito fácil a gente enxergar o próximo do lado do banco, né? Difícil é enxergar o próximo atrás do banco. Ou quem sabe o próximo que nem está no banco mais e que deveria estar. Se você realmente sentir vontade de fazer uma entrega para Jesus, do seu coração, para Senhor, Senhor, me mostra quem é meu próximo. Eu quero me lembrar o nome daquela minha amiga de faculdade, de escola, que a gente era grudada, unha em carne, mas que eu abandonei em algum momento. Senhor, eu quero me lembrar do nome daquele meu primo, que a gente era unha em carne, a gente jogava Atari junto, a gente jogava assim, jogos e jogos por horas, a gente acampava na igreja, em casa e tudo, e hoje a gente nem se fala. Me ajuda a lembrar desse meu próximo, desse meu irmão que lançado fora. E se tem alguém aqui na igreja que lembra de alguém que já pertenceu a essa comunidade, não está mais, Senhor, me ajude a ir atrás desse próximo também. E que Deus abençoe você para que o Espírito Santo toque no coração dele ou dela e no seu coração também. Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fez um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu um oceano, sou como a concha de sua mão. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com
e vão mais além. Será que o mundo já não sabe que só a força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Amém. Quando você cantou esse hino, eu fiquei lembrando, né, pensando, a missão e a resposta do teu próximo pode te levar para um lugar que você não gostaria. Neemias nunca voltou para sua aposentadoria como copeiro. Todos os anos que ele recolheu o INSS se perderam. Aquele bom samaritano, ele abriu a porta do jumentinho dele, colocou o cara machucado, melou de sangue, sujou o carro. Ele nem conhecia quem era, mas ele abriu a porta do Honda Civic dele, jumentinho 4x4, e colocou lá. E pagou. A missão e o próximo vão te levar para um lugar que você não imagina. E pode custar, viu? Amanhã eu e a minha esposa Cíntia, a gente está indo para fazer uma missão. A gente está pegando nossas férias, né, amor? Para ajudar uma localidade que não tem recurso. A missão leva você. Quem é teu próximo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, essa pergunta está na Bíblia e a gente não tem resposta hoje, quem sabe, para dizer assim, cravado, nosso próximo é isso, é essa pessoa. Porque é uma resposta que a cada dia ela se transforma, ela se renova. Quem é nosso próximo? Hoje o nosso próximo pode ser um primo, uma tia, um tio muito próximo que as pessoas diziam até que era nosso próprio pai, nosso avô, nossa avó, um irmão de sangue. Assim como o meu irmão que já esteve tão próximo de mim, fez meu casamento e hoje está tão distante. Quem é meu próximo? O próximo pode ser um amigo, uma amiga de escola, faculdade, trabalho, vizinhança, que as pessoas achavam que a gente era um em carne, quase irmãos gêmeas. A gente olhava um para o outro e já sabia o que o outro pensava. Mas o tempo nos distanciou. A gente está aqui, ela está lá, ele está lá. O nosso próximo pode ser alguém aqui desta igreja, desta comunidade, que está aqui, ou até que não está. Quem é o nosso próximo? Senhor, que ousemos responder essa pergunta, saindo da nossa zona de conforto como Neemias, se envolvendo a tal ponto que nunca mais retornou para o palácio de Artaxerxes. Mas a história está escrita. Ele foi o homem que começou o processo de reconstrução de toda a história profética da tua igreja. Pode ser que o nosso próximo seja necessário que a gente tire o telhado da igreja, saia do formalismo para encontrar um espaço de trazer aquele nosso amigo, a nossa amiga, para frequentar e conhecer esse Deus de amor. Que não basta a gente só falar dele, mas que a gente viva.
E possa ser que o grande desafio nosso também de responder essa pergunta seja sair da nossa zona de conforto e trocar o banco que a gente está sentado, mudar de classe de escola sabatina, ou quem sabe buscar os livros da igreja, da secretaria, pelos nomes de homens, mulheres, jovens e crianças que já frequentaram esta comunidade e não estão mais. Quem é nosso próximo? Nos ajude a responder, Senhor, e que a cada dia tenhamos a convicção que o Santo Espírito toca o nosso coração e que até a sua volta a gente continue a responder a cada dia com ações práticas e intencionais quem é nosso próximo. Abençoe esta comunidade do Setor Bueno para que ela consiga se multiplicar através das famílias, dos amigos e daqueles que frequentam aqui ou frequentaram. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.